Ei pessoal, tudo bem? Postei um vídeo sobre 8 dicas que o enfermeiro deve levar em consideração para avaliar um paciente com cirrose hepática. E nesse vídeo tem alguns termos técnicos que eu gostaria de deixar aqui o significado deles para quem não é especificamente da área ou para algum profissional que ainda não tinha escutado a falar esses termos. O primeiro deles é ascite. O que seria ascite? Nada mais do que acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. E a gente consegue avaliar isso através de um sinal semiológico chamado sinal de Piparotti, tá? Que a qual o examinador, o avaliador, ele pode utilizar desse sinal, né, durante o exame físico para avaliação da presença ou não da ascite. Outra questão importante é a mensuração dessa circunferência abdominal, exatamente porque se eu tenho um acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, eu tenho também um aumento dessa circunferência que foi provocado não pelo ganho de peso, mas sim pelo acúmulo de líquido, ok? E além disso, a gente pode perceber uma dilatação dos vasos sanguíneos na parede abdominal, que a gente chama de circulação colateral. Isso acontece exatamente devido a uma obstrução, né, circulatória no sistema porta-hepático do paciente, provocado pela cirrose, já que eu tenho ali uma cicatrização, uma fibrose hepática, e aí compromete toda a circulação hepática. O paciente pode ter uma hepatomegalia, um aumento também do tamanho desse fígado, e é possível visualizar na cavidade abdominal, na parede abdominal, trajetos de veias aí bem dilatadas e bem tortuosas, que a gente vai chamar de circulação colateral. Outro ponto importante que eu trouxe é a questão do edema, principalmente da congestão pulmonar. Então, como o paciente ele tem uma ascite, pode haver uma compressão aí do diafragma e o paciente exibir uma alteração de padrão respiratório importante. Além disso, é importante a avaliação também do exame físico do aparelho respiratório desse paciente. E aí eu vou, caso tenha alguma alteração, uma das alterações que é comum de encontrar seria aí com ruído adventício, que é algo que não é normal, que aí a gente pode, às vezes, ao escutar uma crepitação, que pode então sugerir pra gente uma congestão pulmonar, tá? Que seria aí um acúmulo de líquido na região pulmonar. Outra questão importante do paciente cirrótico é o risco de sangramento. Então, eu utilizei alguns termos para a gente poder falar desse sangramento, que é comum às vezes o sangramento nasal, que é epistaxe, a hematêmese, que seria o vômito com sangue, ou a melena, que seria o sangue decomposto nas fezes desse paciente. Isso é comum a gente encontrar, principalmente a hematêmese e a melena, em situações que esse paciente desenvolve uma hemorragia digestiva alta, numa HDA, que é super comum também de complicação de um paciente com cirrose hepática. Outro termo utilizado é encefalopatia hepática, que nada é mais do que o acúmulo de amônia no sistema nervoso central desse paciente, provocada aí pela não conversão da amônia em ureia, porque a gente converte essas substâncias no fígado para a gente conseguir eliminar ela no sistema urinário. Outro termo também utilizado é a colúria e a bilirrubinúria, que são alterações da urina do paciente. Então, a colúria é super comum a gente ver a alteração da cor dessa urina, exatamente como cor de Coca-Cola, e é presente aí, então, um pigmento chamado bilirrubina, que o paciente com cirrose hepática, ele tem toda uma alteração aí da conversão dos pigmentos no corpo do paciente. E por último, a gente tem a avaliação do sinal de Cassifo, que é a avaliação do edema de membros inferiores, que também é algo que o paciente apresenta. Então, eu precisava avaliar a circulação periférica e o quanto esse paciente tem de edema para a gente pensar aí em condutas médicas de enfermagem para alívio desses sintomas. Vejam só, isso são algumas dicas, tá? Claro que o paciente com cirrose hepática, a gente tem uma gama, uma diversidade de procedimentos e de condutas de enfermagem, médicas e diversas outras áreas, já que a gente cuida desse paciente numa equipe multidisciplinar e não só o enfermeiro. A gente precisa de outros profissionais aí para uma assistência qualificada, adequada para o quadro, tá? Até mais!